Olá, me chamo Matheus Vieira de Melo Lucique, sou natural do Rio de Janeiro e atualmente vivo no estado de São Paulo. Sou formado em licenciatura em Geografia, e atuo atualmente como professor de Educação Básica aqui na rede estadual de São Paulo e também sou estudante de licenciatura em História, pela Uninter, aonde eu estou realizando, um trabalho acadêmico sobre a hiperinflação que atingiu a década de 1980, em formato de podcast. O podcast irá investigar e escutar em primeira mão de uma testemunha que viveu no período da hiperinflação no Brasil nas décadas de 80 e 90. Foi um período marcado por uma inflação galopante, atingindo mais de 1000% de aumento. Durante essa época, o país enfrentou uma profunda crise econômica, caracterizada pela elevação da dívida pública, interrupção do crescimento do PIB e instabilidade financeira. Os preços dos produtos subiam de uma forma exorbitante, tornando o poder de compra das pessoas extremamente volátil. E essa situação deixou marcas profundas na memória dos brasileiros e mudou a forma como lidamos com o dinheiro até hoje. Este podcast faz parte de uma atividade prática loco-regional da disciplina de História e Historiografia do Brasil República, do curso de licenciatura em História da Uninter. O objetivo desse podcast será escutar um colaborador voluntário sobre todos os momentos que se recorda dessa época da economia, quais foram os impactos em sua vida e trará a narrativa em primeira mão de uma recordação que nenhum brasileiro gostaria mais de viver. A hiperinflação no Brasil, nas décadas de 1980 e 1990, foi resultado de uma combinação de fatores complexos. E aqui, eu vou tentar simplificar os principais motivos. Descontrole de gastos públicos durante o governo militar, houve um aumento excessivo desses gastos, também contribuiu para a instabilidade econômica e um desequilíbrio fiscal em todo o país. Houve também um endividamento externo elevado, o Brasil acumulou dívidas internas e externas significativas. Temos também a crise mundial, especialmente o aumento dos preços do petróleo, onde agravou a situação. Crise internacional e petróleo, a crise do petróleo nas décadas de 70 impactou a economia global. Os Estados Unidos também aumentaram essas taxas de juros, levando a uma fuga de capital do Brasil. Planos econômicos mal sucedidos, tentativas de estabilização, como os planos Cruzado e Bresser, não foram eficazes. A hiperinflação persistiu até o Plano Real em 1994. E ao escutarmos as histórias e experiências das pessoas comuns, ampliamos nossa própria bagagem cultural. Cada indivíduo traz consigo vivências únicas, conhecimentos e perspectivas que enriquecem nosso entendimento do mundo. Compreender a vivência das pessoas comuns nos conecta, humaniza nossa narrativa coletiva e nos torna mais conscientes e compassivos. O nosso colaborador é o Fernando Licata. Ele era um comerciante na época da hiperinflação, que trabalhou em um comércio lá no centro de Campinas, aqui na região metropolitana de São Paulo, conhecido também muito na localidade que eu resido. Então, aqui agora com a gente, eu vou deixar um pouquinho o Fernando contar um pouquinho sobre as histórias, do que ele se lembra desse período assim bastante caótico que foi a hiperinflação. Tem algumas perguntinhas que eu já deixei prontas e ele vai estar respondendo para a gente na sequência. Nessa época, Matheus, meus pais tinham um comércio na 13 de Maio, no centro de Campinas. Eu trabalhava com eles, registrado. Tá? O salário era 57.120 cruzeiros na época. A oferta de emprego era grande, então o que acontecia? O pessoal procurava aonde ganhava mais. Saía de um emprego para correr atrás do outro que ganhava mais, porque tinha essa oferta de emprego. Nessa época do ano de 1984, quando eu comecei a trabalhar, né? E o comércio estava lá, sempre tinha, toda semana a inflação era alta, então os preços subiam todos, toda semana subia o preço, a gente tinha que remarcar as mercadorias, ou você perdia numa, ganhava em outra, para poder manter a clientela, né? Para que a freguesia continuasse com a gente lá. Era difícil, estava difícil na época, mas a gente dava para sobreviver tranquilo. Era uma época que você
gastava, mas ganhava também, tá? Foi uma época boa para mim nesse intervalo todo aí. O que eu me lembro referente a constantes inflações bancárias e os preços estavam tabelados, era só mais quando o governo foi tabelar os preços, o que aconteceu? O pessoal começou já a remarcar tudo no preço bem mais alto, porque sabia que ia ser congelado. Então você ia no mercado, o preço era aquele lá, mas só que estava bem mais alto do que o que tinha, né, o que estava no mercado. Porque a inflação bancária subia, os preços o governo congelou e foi onde que eles aumentaram bem os preços. Mas mesmo assim, nessa época dos preços tabelados no comércio, dava para você comprar alguma coisa, para você sobreviver, para você assim, ter uma alimentação digna, né, boa para você fazer com sustentar seus filhos. Era uma época que no congelamento foi mais para que as pessoas pudessem ver que estava o governo fazendo aquela coisa toda de congelamento, congela isso, congela a alimentação. Só que não era bem assim que se retratava no começo, né? Eles congelavam, aí você ia lá, para já tinha preço que estava um pouco mais alto. E assim foi. Olha, vou ser sincero para você, para escapar desse modo de escapar do cenário caótico da economia, você não conseguia escapar, não. Não tinha como. Era o governo que mandava, era que eles colocavam e não tinha mais como a gente fazer nada. Tinha que aceitar e continuar trabalhando e sobrevivendo. Escapar desse cenário caótico, aí você até tentava, mas era difícil escapar. E a gente ficava tocando a vida do jeito que dava e, né, tranquilo, levando a vida nessa maior simplicidade possível. Então, né, para concluir com essas narrativas do senhor Fernando Licata, podemos ter uma ideia de como foi o período da década de 80. E com isso, queria agradecer a todos que estão escutando esse podcast e até a próxima.